Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em Seu nome. Nos reunimos dando graças, nos louvando, agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. E assim, nesta noite, reunidos, a partir desse instante, felizes, pois aprenderemos com o Evangelho, Joana de Ângeles, e viemos sim vos pedir nesta noite saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, sejam todos bem-vindos, ou sejamos todos nós bem-vindos, né? Porque nos reunimos mais uma vez com a graça de Deus e juntos vamos sempre agradecer. Essa é, com toda certeza, a nossa vontade, é o nosso desejo, e sim, estamos juntos por quê? Porque o Senhor, claro, nos concedeu a graça da vida, não é? E nós, por nosso desejo, vamos aprender um pouquinho com o Evangelho, vamos aprender um pouquinho aqui com Joana de Ângeles e, sim, eu e Célia, que aqui está também, não é? Como sempre, queremos agradecer a presença de vocês, a participação de vocês e esperar, como sempre esperamos e temos a certeza de que está tudo bem, está caminhando. Agora nós já estamos na quarta-feira, aqui no meio de semana. Pois é, bem no meio de semana. E vamos agradecendo a participação, a presença, boa noite de vocês, já que estão aqui. Olha aqui, vamos agradecendo então a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, agradecendo também o pessoal amigo, nosso querido Carlão, da Comunitária Vida Nova, que já aqui deixa boa noite, que já também compartilhou, né, Carlão? Muito obrigado, né? Assim a gente vai falar um pouquinho do Evangelho para mais pessoas, aí o pessoal da comunitária. Então abraçamos também toda a plateia amiga, né, do nossa querida Comunitária Vida Nova, onde a gente faz o programa da terça-feira, tá bom? Então vamos agradecendo, né? Olha, já falamos da Ivana. A Alene Souza pede para a amiga Cristina Mariozzi, está fazendo tratamento oncológico. Então sim, vamos, claro, com muita alegria, vamos acrescentar aqui a Cristina também, né? Cristina Mariozzi, vamos já acrescentar para que nós não esqueçamos, né? Aí não fica bom, mas já está aqui então na nossa agenda, já está marcado e vamos orar por ela. Então, para todos vocês, nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vamos ver o que o Evangelho nos reserva então para esta noite. O Evangelho vai falar então, escândalo se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas não vamos levar ao pé da letra, obviamente, né? É como Jesus falava na época lá, mas precisamos, claro, tomar assim o devido cuidado. Por quê? Porque ele falava por parábolas, ele não podia, não tinha como ele colocar, né, digamos assim, nitidamente ou esclarecidamente, tudo aquilo que nós sabemos que ele na realidade nos trouxe. E Joana de Ângeles vem hoje nos falar sobre gozos e cárceres. Pois é, as alegrias exageradas e as prisões, gozos e cárceres. É o assunto de Joana para nós hoje. Vamos então, meus queridos amigos, ver aqui o que o Evangelho nos fala. Então está aqui, né, no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. O item 11, vamos ver o item 11, 12, 13, que são, né, partes integrantes, e escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Né? Nosso abraço para Cirlei Cordeiro, que também está chegando. E diz o seguinte, o Evangelho que nós vamos ver é de São Mateus, tá bom? Diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha.
Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu meus anjos vêm, sem cessar, a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé, ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18 e 5. E o Evangelho nos diz sobre esse trecho. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na ressonância que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas, e isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que é resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de os praticar. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para os outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Mas ai daqueles por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado. A seu turno,
em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Tem mais algumas coisas, mas já dá para nós termos uma ideia assim bem clara do que o Evangelho de hoje nos traz. E aqui o Evangelho, para nós, claro, fala de nossos erros, dos erros não de nós, mas dos erros também dos outros, e tudo se resume ou vem para, como no texto, a palavra escândalo. Escândalo, de uma maneira geral, nós entendemos aquilo que basicamente vai ser de domínio público. Então, nas redes sociais, aí, nessas questões políticas de agora, estamos cheios de escândalos, esses chamados escândalos, quando vem à tona coisas não muito legais no sentido da lei, mas também lá não muito legais no sentido moral da coisa, da maneira como é feita e o que implica em resultado daquilo que se fez. Invariavelmente coisas indevidas. Mas, se a gente pegar aqui o que Jesus falou, tem um trechinho específico que ele fala, vamos achar, está aqui, olha aqui. Diz aqui o seguinte: se vossa mão ou vosso pé vos é o motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé, ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Vejam que Jesus aqui, no texto, ele fala: cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida. É bem melhor que entreis na vida, após cortarmos e atirarmos fora os motivos do escândalo que nós causamos. Ou seja, traduzindo, no meu entendimento pelo que está aqui, quando ele fala que é bem melhor que para vós que entreis na vida, está falando para nós entrarmos na vida espiritual. Porque nós só vamos cortar os nossos escândalos estando aqui. E esse cortar o escândalo significa o quê? Não significa cortar o braço, cortar o pé, arrancar o olho, jogar fora ou ficarmos cegos, se não mudarmos a nossa maneira de ser. Podemos estar cegos e sermos do jeito como éramos quando estávamos plenamente vendo tudo. Podemos perder uma mão, continuamos a mesma. Perdemos o pé, continuamos a mesma. Então, esse ato de cortar e jogar fora significa não realizarmos mais aquilo que realizamos nesta vida, e mais além de simplesmente não realizar mais, mas simplesmente corrigirmos os nossos erros, especialmente esses erros que implicam muito mais em prejuízo de outros. Uma fofoca que a gente ouviu de não sei quem e pronto, vai lá, pum, destruir um casamento. E aí? É um escândalo. Por quê? Porque interferimos na vida de outras pessoas. E como corrigir isso agora? Tudo que nós fazemos em nossos dias traz responsabilidade. E esse é apenas um pequeno exemplo. Então, o que seria o ideal nesta situação que nós causamos esse escândalo, para não termos que depois correr atrás de reparação do erro cometido? Simplesmente ouviu a fofoca, barra dentro do seu ouvido. Não traz do ouvido, fazendo aquele caminho nervoso, indo para o cérebro e soltando pela boca, através de palavras. E palavras que causam o escândalo, causam situações complicadas, situações difíceis, e que nos trazem, acima de tudo, responsabilidades por aquilo que nós fizemos. E mais responsabilidades ainda se aquilo que nós fizemos gerarem outras situações ruins e complicadas com os outros envolvidos nos nossos atos. A nossa responsabilidade não se restringe apenas com aquele objeto, mas também com a decorrência
daquilo que nós causamos ali. Se nós prejudicamos uma pessoa no trabalho, ou seja lá como for, não é o simples fato de nós termos ali prejudicado aquela pessoa, que foi mandada embora, etc., o fato em si, que é considerado aqui um escândalo, algo que nós erramos e fizemos. Mas também temos responsabilidade do que vai acontecer a partir dali. O que vai acontecer a partir dali com aquele que perdeu o emprego? O que ele vai fazer? Dificuldade de encontrar um novo trabalho, tem uma família para cuidar, tem pessoas, enfim. Nós não estamos isentos de absolutamente nada daquilo que nós fazemos, o que leva as demais pessoas ao prejuízo. É isso que nós precisamos entender para esse escândalo. E quando Jesus fala cortar, arranca o olho, corta o braço, corta a perna, está falando que exatamente não tem que fazer essas coisas. Porque o que nós fazemos aqui, levamos para lá. Quando prejudicamos os outros. Por isso que ele fala, é melhor que entreis na vida. Esse entreis na vida, que está ali na palavra dele no Evangelho, significa que nós vamos levar para o outro lado. Então, que não levemos o escândalo. Simplesmente quando ele diz, para todos nós, que ele não tinha condição de, naquela época, falar, quando vocês forem para a vida espiritual, não tinha como. Então, ele falou dessa maneira que está aí, mas a interpretação que nós temos é essa, em relação aos escândalos. E tudo isso que nós vemos e ouvimos, e que consideramos escândalos, que os outros também consideram escândalos, traz responsabilidade para todo mundo. Todos esses que são autores, como diz ali, mas ai daquele por quem o escândalo venha. No mesmo que o Evangelho ali diz, é necessário que haja escândalos para que vocês limitem as coisas erradas que vocês fazem. Se vocês fazem coisas erradas, que veem que os outros fazem coisas erradas, por que você vai fazer as mesmas coisas erradas que os outros fazem? Então tem que servir de quê? De um exemplo, mas um exemplo vivo, integrado a nós, para que nós não façamos mais. Então serve ao nosso aprendizado. Mas ai daquele que fez. É o caso das relações de pais e filhos. Então a responsabilidade vai ser cobrada. Então livremos-nos dessa situação para prosseguirmos bem. Então tá bom. Nosso abraço então para todos vocês aí. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz, Joana de Ângeles chegando. Nosso abraço aí para a Bárbara Santana Nelly, nosso abraço para Maria Helena Lima também. E olha aqui, olha que a Judélia Lima também chegou. Nosso abraço para a Judélia, que nós temos também o boa noite aqui da Judélia. E olha, Joana de Ângeles vem falar para nós de gozos e cárceres, Vamos ver o que ela fala. Por mais que justifiques os prazeres equívocos, não os tornarás morais ou legais. Por mais que nós queiramos justificar prazeres que tenhamos tido, mas por equívoco, por erros nossos, não vão ser moralmente bons, muito menos legais. Ou seja, é aquele escândalozinho de que nós participamos. Tivemos uma vantagem, estamos felizes, mas o escândalo em si continua. Mesmo transitoriamente abonados por leis humanas falsas, não serão sancionados pela tua consciência, que um dia despertará sob a inspiração da divina consciência, ou seja, na vida. E quando nós entrarmos na vida, essa nossa consciência vai se abrir. A ansiedade, a obscurecer a razão ante a falsa necessidade do gozo, produzirão, cessado o momento anelado, uma amarga decepção. Talvez não te des conta inicialmente. Todavia, a pouco e pouco, mediante a repetição sôfrega e rápida, sentirás o tédio e compreenderás o quanto te cabe suportar, doravante, sob a carga que te impuseste. As concessões ilusórias são breves. Céleres passam as horas e na contabilidade do tempo, as que foram desperdiçadas ressurgirão na forma de carência, de necessária reabilitação. Entretanto, aquelas que te constituíram renúncias, sacrifícios, compensar-te-ão,
com imensurável paz em caudal de indefiníveis bênçãos. Se nós estamos agindo errado, mesmo tendo satisfação, claro, né? E continuamos fazendo errado, causando escândalos, mais tarde tudo vai se somar. Se te encontras a ponto de comprometer-te com o erro, para e não prossigas. Se derrapaste pela rampa de insensatez e ainda não tomaste conhecimento da gravidade, não te comprometas mais. Se já percebes o engano cometido, não te detenhas em remorsos inúteis. Faze o caminho de volta e não te negue o pagamento nobre do erro cometido. Amanhã é dia novo. Conversa um pouco com os que estão nos cárceres, entre arrependimentos tardios e domínios de entidades perversas. Foram vítimas de um momento de irreflexão, de largos dias de revolta. Quiçá não tiveram a claridade da fé pelo caminho escuro por onde transitaram. Ouve um coração traído e sentirás quanto dói a sua agonia. Coloca-te em pensamento no seu lugar e sem dúvida não gostarias de ser como de ser ele. Os enredados nas malhas do vício são tristes e desiludidos. Quando fingem alegria, apenas fazem búria, fazem aquele estardalhaço. E quando exaurem felicidade, não se encontram em estado de lucidez. Antes estão estimulados por drogas ou por ânsias alucinantes. Logo mais estarão caídos em entorpecimento. É aquilo, né? De forma alguma se permitas enfileirar-se como um deles. A saúde da alma se nutre de equilíbrio e de perseverança nos ideais nobres da vida. Não te creias em desamparo ou esquecido, somente porque supões faltar-te alguém que te comparta o festival do amor, ou a mesa farta dos gozos, ou as concessões outras que se te fazem escassas. Isto logo passará. O que te é destinado, lograrás a esforço, porque ora o que te falta resulta da abundância que desprezaste. Ninguém está na terra em regime de desgraça total ou de felicidade plena. Resolve-te pela paciência e acredita na esperança resignada. Em momento algum, faltes redenção ou crescimento moral. Há os que estão em cárceres materiais por erros de hoje e de ontem. Existem os que estão limitados por erros em jaulas pelas mesmas razões. Multiplicam-se os presos no remorso ou no vício de ontem ou de agora. Todavia, quando Jesus foi preso numa cruz, transformou-lhe os braços em asas sublimes, ensinando que somente na consciência reta e na conduta irreprochável encontra o homem, em qualquer circunstância, os meios de ser livre e feliz, rumando para os cimos da imortalidade triunfante. É a lição de hoje de Joana de Ângeles que se encaixa perfeitamente no evangelho que nós vimos. Quando falou de escândalos, e ela aqui fala de nossos erros, fala das nossas desesperanças para não prosseguirmos em caminhos equivocados, porque isso somente vai nos comprometer. Então estejamos abertos àquilo que o evangelho nos falou hoje, aquilo que Joana também veio e reforçou tudo aquilo que o evangelho nos falou. Muitas vezes são situações difíceis, são, mas perfeitamente suportáveis. Então essa é a nossa grande vantagem, é a resiliência, é a perseverança no melhor caminho, para que quando entrarmos na vida, como disse Jesus, sejamos bem melhores do que nós estamos hoje. Isso vale para todo mundo, né? É isso. Vamos cumprimentar nossos queridos aniversariantes hoje? Vamos! Olha que hoje faz aniversário
Franco Schiavone Silvestre, Graziele Mendes. Parabéns para a Graziele, que a gente conhece. Deus abençoe, viu? Moacir Antônio, Roseli Vargas de Paulo, Marcelo Demarque, Luciano Costa, Maria Helenilde, nosso abraço. Deus abençoe, parabéns para todos vocês. E amanhã, Gustavo Tomazelli, que a gente também conhece, né? Trabalhamos ali na época do IBGE. Também o Felipe Catapã, olha aí o Felipe fazendo aniversário, nosso abraço. Está lá, né? O conhecidíssimo Felipe, o marido da Fabiana, um grande abraço, que Deus abençoe. Sérgio Bortoleto também, Maria do Carmo Bonfim, Fátima Borges. Amanhã, olha aí o Márcio Henrique, também o Amarildo Leonardo de Souza, lá do Paz e Amor, fazendo aniversário. Nosso abração para você, Amarildo. Cacilda Cassiano também, a presidente lá da Paz e Amor, que a gente está lá. Estivemos ontem lá também fazendo comentário do Evangelho, foi muito bom, né? Então, para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, que Deus abençoe, fortaleça, estejam sempre fugindo dos escândalos e semeando a boa semente, porque depois a colheita vem. A gente sabe, não tem jeito, né? Então, Deus abençoe e abração de todos nós aí para todos vocês. Nosso abraço também aí para o Carlos Eduardo do Aragão, que está aqui conosco. E amigos queridos, é a hora, aquele momento então de nós fazermos nossas preces por todos os nossos amigos, por aqueles que nos pedem, que estão passando por momentos difíceis, né? Saúde, enfim, qualquer que seja o motivo. E nós vamos fazer o encerramento, orar por eles, vocês já vão também trazendo todas as pessoas que vocês querem juntar na prece que faremos em conjunto e levar então até nosso Pai. Então, mentalizem aqui, nós vamos orar pelo Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Arvani de Oliveira Pascoal, Jalma Camargo, Rosa Maria Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Beriquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rodrigo Nunes Frare, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Darcio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Rovarine Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, tantos outros amigos aí. Aqui também nós temos a Cristina Mariose também, porque nós vamos orar, que está fazendo tratamento. Vamos então, queridos amigos, no nosso momento de prece, juntos levar nosso pensamento, nosso louvor, agradecimento ao nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, clementes et plentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e felizes estamos porque reunidos, mais uma vez, com saúde, podemos nos louvar e vos agradecer pela vida, amado Pai, agradecer a vós, Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando, e sim, felizes, vos louvando, vos agradecendo, também levamos a vós, Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos nós, seus filhos neste mundo, em especial nossos pedidos pelos aniversariantes felizes desses dias, pedindo, sim, por todos os pais e seus abençoados filhos que trazem ao mundo, pedindo suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos familiares e amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual e juntando-se a eles também nossos irmãos que nesses dias nos deixam após aqui cumprir a sua jornada. Abençoa a todos, Pai.
abençoando a esses irmãos que ainda estão aqui conosco, estão conosco na caminhada, procurando, sim, progresso moral e espiritual, esses que aqui nós levamos os nomes, aqueles que em nossos lares todos nós mentalizamos e que conheceis as necessidades de todos nós. Fortalece-nos na caminhada, fortalece a todos, abençoa nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, abençoando os seus filhos que caminham por este mundo e muitos em grande sofrimento, com tantas guerras, tantos problemas, e sim, causados por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, orgulho, vaidade. Fortalece a todos nós, a todos eles em sua caminhada, fortalecendo, abrindo o coração, a mente dos dirigentes das nações, para que trabalhem pelo seu povo que necessita, e necessita cada vez mais. Abençoa assim a caminhada, a jornada de nossos irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário, abençoando aqueles que nos dão trabalho, e aqueles que religiosa e alegremente cumprem as suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, onde nós, onde seus filhos, vamos nos louvar, vamos nos agradecer pela vida, por nossos dias. Abençoa esses que estão chegando ao mundo, ao nosso convívio, e se juntando às nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, procurando o seu caminho, o seu espaço neste mundo, o seu aprendizado, também a remissão de seus erros, mas que o façam sempre ali, fundamentados no amor, no respeito, procurando sempre trazer a paz, caminhando na perseverança, caminhando na paciência, na tolerância, na indulgência, sendo sim portadores da caridade, da solidariedade, e que juntos consigamos retornar a este mundo a evolução em seu ambiente que já tanto prejudicamos. Assim levamos a vós esta prece, Pai, juntos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, os pedimos humildemente, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, para todos nós reunidos, para seus filhos, nossos irmãos, que estão neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, estejam sobre nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, trazendo a paz e a harmonia a nossas mentes, que levamos e levaremos onde formos aos nossos irmãos. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, os bons espíritos, e todos os nossos irmãos que se perderam pela caminhada, em seus caminhos, muitas vezes tortuosos, estejam encarnados ou desencarnados, e perseverem na luta e na volta ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, Pai, pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça agora e para sempre. É isso, amigos, mais uma oportunidade juntos. Queremos agradecer a todos vocês, desejando o melhor, que a paz do Senhor esteja sempre, nos guiando. Vamos marcando o nosso encontro, então, para agora, depois amanhã, sexta-feira, mais uma oportunidade de aprendermos o Evangelho, com o Evangelho, e, claro, Joana de Ângeles sempre nos auxiliando. Então, eu e Célia que aqui estamos, um beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração. E sim, uma boa noite, um bom descanso, bons, ótimos dias pela frente, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, com todos nós, agora e sempre. Linda noite, um bom descanso e até depois da manhã. Tchau.